Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos iniciando o nosso vídeo trazendo informações do Vasco. Olha, bombou geral. O mercado da bola está oficialmente aberto para o Vasco da Gama. Vários nomes surgindo aí. E vocês querem saber, obviamente, quais nomes desses aí tem propostas do Vasco, quais não tem, quais são sua especulação, quais foram sondados, enfim. Nós vamos trazer aí o mercado da bola atualizado, o mercado do Vascão, trazendo as informações para vocês sobre Regis, Diego Souza, sobre Luca, sobre Natanael, sobre o atacante aí, o Jorge Recalde, que segundo informações vindas lá do Paraguai foi sondado pelo Vasco, enfim. Nesse vídeo a gente vai atualizar a informação desses jogadores para vocês, sempre confirmando ou não um possível contato do Vasco. Se o Vasco fez alguma proposta, você vai saber a partir de agora. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar sobre esses jogadores aí. São 7 jogadores que hoje surgiram boas informações aí e a gente vai falar sobre isso aqui para vocês. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, torcedor! Aquele abraço para vocês. Estamos entrando no ar. Você já viu que a gente vai falar muito aí dessas especulações que estão rolando no Vasco. Antes que a galera fale, tá especulando, tá jogando. A gente vai esclarecer essas situações. Então calma, não venha com suas pedras antes da gente trazer as informações não, para depois você não ficar aí passando batido. Tô logo lhe avisando. Mas enfim, antes de trazer essas informações, mandar aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que se inscreve no canal, a você que dá o curtir, a você que comenta, a você que tá aqui sempre junto, compartilhando nosso vídeo. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando agora, o YouTube te recomendou, alguém compartilhou naquele grupo de WhatsApp vascaíno, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz informações todos os dias, trazemos informações, opinião, trazemos lives, que hoje tem live, né? Nessa quinta-feira tem live, trazemos também tudo que envolve o Vasco, opinião, análise, já tem análise no canal aí, tanto do Yuri quanto do Thiago Rodrigues, enfim. A gente está aqui para trazer as informações para o torcedor vascaíno e mandar aquele abraço para você. Então seja muito bem-vindo, eu digo logo, se inscreve, né? Dá essa moral aí pro vascaíno para que a gente possa trazer esse trabalho para mais pessoas. Enfim, falamos aí, deixamos os recados, vamos falar de mercado da bola, porque eu sei que tá todo mundo eufórico, querendo saber se Diego Souza vem pro Vasco, querendo saber de Regis, enfim. Vamos iniciar, né? Vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora, porque surgiram alguns nomes no final da quarta-feira. No início dessa quinta-feira, alguns nomes surgiram aí de laterais, de meio campo, e a gente vai discorrer sobre isso. Vamos iniciar falando do lateral, né? Lateral Natanael do Inter. Daqui a pouco eu falo sobre Diego Souza, vocês vão saber o que é que tá correndo, viu? Natanael do Inter, que estava no Atlético Goianiense, é um jogador muito interessante e, como a galera do Atenção Vascaínos apurou, é um jogador que o Inter não teria objeção de liberar o jogador. O Inter faz negócio para liberar esse jogador. Saiu do Atlético Goianiense por problemas extracampo. E qual é a verdadeira a situação dele com o Vasco hoje, Léo? O Vasco ainda não fez nenhum contato, pelo menos oficial, com o jogador, ainda que não seja aquela questão, mas a gente sabe que o Carlos Brasil procurou tanto o Inter quanto o Grêmio. Essa informação também foi dada pela galera do Atenção Vascaínos para sondar alguma situação de alguns jogadores. Mas o Natanael é um dos jogadores que está livres do Inter. Por isso, como o Carlos Brasil foi procurar esses times, supõe-se que o Natanael seria um nome que o Vasco poderia contratar. Mas, Léo, tem negociação nesse momento? Não, até o momento de forma oficial, o Vasco não fez ainda nenhuma proposta para o jogador até esse momento que eu estou gravando esse vídeo sobre o lateral Natanael, que é um dos destaques. Eu falo dele há muito tempo, né? Mas tem esse problema extracampo aí. Será que no Vasco ia mudar, se regenerar? Enfim. O jornalista paraguaio Andrés Rolón tem um bom trabalho, né, lá no Paraguai, de apuração e muito mais. Deu a informação hoje que o atacante Jorge Recalde tem uma oferta do Vasco da Gama, como está passando aí na sua tela. Segundo ele, uma boa oferta economicamente falando. Só que é o seguinte, o Olímpia não quer liberar esse jogador a princípio. O jogador é agenciado pelo Regis Marques, o mesmo empresário do Matias Galaça, que tem um grande, bom relacionamento com o Vasco, principalmente com o Carlos Brasil. Mas, nesse momento, essa informação surgiu lá no Paraguai.
Aqui no Brasil ainda não se confirmou, o Vasco também não confirma, não está confirmando nenhuma dessas informações. Só para deixar bem claro a vocês, o Vasco não está confirmando nenhuma negociação até o momento. Até a questão do Yuri, que a gente sabe que está bem adiantada, do Thiago Rodrigues, o Vasco não está confirmando. Mas segundo o Andrés Rolon, lá na Paraguai, o Vasco fez uma proposta pelo jogador. Surgiu a informação agora há pouco que o Coritiba também fez uma proposta pelo jogador. Eu não sou um cara que sou muito fã desse jogador. Fui ver os números dele. Não é um jogador por ser um atacante que tem tantos gols assim na carreira, até por jogar numa liga que não é tão forte assim. Mas é um nome, segundo o Andrés Rolon, que tem a chance de vir para o Vasco. O Vasco, como eu já falei, não confirma nenhuma negociação com o jogador. Outro nome que surgiu hoje é do lateral Edmar. E o Diogo Pérez, que é um jornalista lá de Bragança Paulista, deu essa informação em primeira mão ao Atenção Vascaínos, e que o Edmar teria uma oferta de um clube do Rio de Janeiro, e que possivelmente esse clube seria o Vasco da Gama. Tá confirmado, Léo, que o Vasco fez alguma oferta nele? Não, mas os indícios são muito fortes que essa oferta poderia ser do Vasco. O Edmar, que já jogou por alguns clubes, principalmente por clubes de fora, pelo Bragantino, tem 35 anos, é lateral esquerdo, também pode jogar como zagueiro, e segundo informações aí do Diego Pérez, teria recebido esta proposta do Vasco. Mais uma vez, o Vasco não confirma nenhuma negociação com o Edmar, e é uma suposição que o jogador pode estar aí negociando com o Vasco, já que ele tem uma proposta de um grande clube do Rio de Janeiro. Diego Souza, que eu sei que todo mundo quer saber. Diego Souza anunciou a saída aí, o Grêmio anunciou a saída do Diego Souza para do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E é o seguinte, aí a galera começou com orelha no Vasco, virou aí trend topics no Twitter, e todo mundo quer saber, o Vasco procurou o Diego Souza? A informação que eu tenho é o seguinte, o Vasco procurou o Diego Souza anteriormente. A situação do Grêmio se resolveu. O Vasco fez uma consulta com o jogador. Neste momento, tem alguma proposta, Léo? A única proposta que a gente sabe que tem oficialmente é do Sport. O Sport fez uma proposta para o Diego Souza. O Vasco, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, não fez nenhuma proposta para o Diego Souza, nenhuma consulta. A consulta foi anterior dele ter saído da equipe do Grêmio. E daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre isso. Sobre Regis. Regis é um nome que eu já tinha dito aqui em alguns momentos, que poderia ser um jogador que o Vasco poderia procurar. E pelas características que estão se falando no Vasco, de um meia armador com experiência de Série B, um jogador bom para vestir a camisa 10, o Regis é um nome muito forte para chegar no Vasco. Porém, neste momento não há nenhuma proposta oficial do clube para o jogador. Porém, o que é que eu vou dizer agora? O seu representante falou na semana passada que o Regis iria esperar uma proposta de um grande clube ou da Série A. Então, deixa essa incógnita aí para vocês. A gente sabe que o mercado da bola é um jogo de quebra-cabeças. Então, por isso, a gente está hoje arriscando que o Regis pode ser um nome que o Vasco quer. Já que teve uma recusa do Diego Torres, que era um nome que também poderia ter essa situação, o Vasco pode ir atrás do Regis, que está livre no mercado nesse momento. Então, esta é a informação sobre o Regis. Sobre Luca, o que é que acontece? O Luca, atacante do Fluminense, segundo informações da galera do Raiz Tricolor e do Gabriel Amaral, né, do Raiz Tricolor, e do Juninho do Machão da Gama, recebeu uma proposta do Vasco. O Vasco tinha interesse no jogador, porém o seu alto salário fez com que o Vasco recuasse a situação. Por quê? O Vasco, segundo a informação dos dois, né, bem competentes, foram eles, inclusive, que deram a informação em primeira mão do Nenê chegando ao Vasco, é que o Fluminense iria dividir com o Vasco até o final do contrato do Luca os salários, mas depois o Vasco assumiria integralmente. Por ser um valor acima do mercado, acima do que o Vasco quer pagar hoje, o Luca foi recusado. Eu não sou muito fã dessa ideia, não. Acho que o Luca teve um grande momento na Ponte Preta, depois caiu muito. E vive de lampejos no futebol. Se fosse para contratar alguém, contrataria alguém melhor, né? Procuraria alguém que faça gol, que dê gol. É o que o Vasco tem que procurar nesse momento. Independente de nome, alguém que dê gol, que consiga ter um custo-benefício de gol. Então, essa é a situação do Lucas. Fernando Miguel provavelmente não deve continuar no Vasco. O Vasco deve procurar algum acordo com o Atlético Goianiense, seja em troca de jogadores, seja também em alguma compensação financeira ou com outros clubes. Mas a certeza é que Fernando Miguel não voltará
ao Vasco da Gama. Então é isso. Atualizamos as informações do mercado da bola para vocês. Manda aquele abraço, tamo junto. A gente sabe também que o mercado é muito rotativo, as coisas rodam muito rápido. Pode ser que algum desses jogadores receba uma proposta oficial e esteja muito próximo ao Vasco. E eu espero que você esteja ligado aqui no nosso Comentário para vocês ficarem por dentro de tudo. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!